Então, eu tava aqui ainda no que eu estava muito aperreado. Vocês sabem que com a emenda constitucional do teto de gastos, a administração pública está sofrendo muito, né? E o Poder Judiciário não é diferente. Então, a minha vara estava entrando no déficit do terceiro servidor de déficit, e eu estava em pânico, porque a minha vara, com déficit de 3, a minha vara ia ficar efetivamente numa situação muitíssimo difícil. E aí eu acabei de saber que está chegando um servidor novo, então vou passar o fim de semana bem mais tranquilo, porque eu estava em pânico com isso, em pânico. Coisa boa! Vamos à luta, então. Então, o mapa aí. Olha, Jorge, temos o mapa e a bandeira de Genóvia prontos. Perfeito, vamos lá. Quem quer... se vocês puderem, pessoal, só botar um recadinho aí no chat. Vamos entrar, pessoal. Aí vocês podem fazer um drama, dizer que eu tô arrasado, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Pessoal, eu tô arrasado, porque vocês não entraram ainda. Para gente poder aproveitar aqui, mas acho que podemos começar. Quem quer, Kádia ou Pedro? Já posso apresentar logo. Vamos lá, Kádia. Eu só não sei, peraí, como compartilhar a tela. Peraí. Perfeito, que deixa eu liberar você, inclusive. Perfeito. Kádia, você está em celular, deve estar em computador, né? Estou no computador. Perfeito. Embaixo tem um ícone verdinho, share screen. Tá aparecendo. Bem no meio, na barra de... Isso. Deu certo? Já deu seu show. Certo, peraí, deixa eu só... Meu Deus. Uma joia europeia. Minha gente, vocês são o máximo. Ai, uma joia europeia. Uma tela cheia. Pronto, vocês estão vendo só o slide agora? Sim, sim. Certo, pessoal. Para fazer o mapa, estávamos eu e Vitória Gabriela encarregadas disso. Só que Vitória não vai poder apresentar hoje comigo, porque ela está numa consulta médica. Então, ela vai até acompanhar o que eu estou falando, mas ela não vai ter condições de falar aqui. Mas, enfim, o trabalho foi todo compartilhado. E só explicando um pouquinho antes a história prévia do mapa, sobre coisa de elaboração e tudo mais. Sobre também a forma que a gente usou para fazer o mapa. Porque, inicialmente, nós tínhamos pensado em fazer um mapa desenhado. A gente até tinha falado com o Jorge para ver e tudo mais, a gente estava bem desesperada quando falou com ele. Só que, quando tentamos fazer o mapa desenhado, ele acabou não ficando tão bom quanto esperávamos, porque a gente tinha que usar formas já feitas, formas prontas, então não estava ficando com a personalidade que queríamos dar para a Genóvia. E por isso que nós optamos por fazer um mapa online mesmo, que a gente já tinha tentado antes, mas tinha acabado não dando certo. Então, nós encontramos um site, fizemos toda a pesquisa prévia para poder fazer. E só falando também que, apesar de não haverem tantas informações assim sobre a geografia de Genóvia, todas as que nós utilizamos vieram do Forms, que já tinha passado, e daquele brief pequeno que contava a história inicial do país. Então, tá bom. As principais informações que nós obtivemos inicialmente em relação a Genóvia é que estaria localizada na Europa, teria aproximadamente 75 mil quilômetros quadrados e teria acesso à Europa, claramente, e ao Oceano Atlântico. Por isso, nós pensamos em Genóvia ser assim. A parte que nós escolhemos para colocar o país foi entre a França e o Reino Unido, porque, na nossa visão, Genóvia seria um pouquinho menor do que Portugal, porque Portugal tem cerca de 92 mil quilômetros quadrados, então nós queríamos fazer com uma forma semelhante, só que tentando fazer um pouco menor. Então, achamos que Genóvia podia se encaixar naquele estreito entre França e Reino Unido, e colocamos ela ali. E esse foi o lugar. Inicialmente, nós tínhamos pensado em colocar ela junto com a França, sem ter toda essa questão do mar, está toda em volta pelo mar, mas nós optamos por deixar assim, considerando que no que nos foi passado, inclusive dizia que
no mar, que Genóvia seria toda, não toda cercada por mar, mas teria uma faixa de mar muito grande. Então, nós deixamos assim. E aí, nós optamos por dividir Genóvia em regiões, como ocorre na França, porque a França também é um estado unitário, então nós pegamos o mesmo tipo de classificação para dividir aqui. E nós dividimos nessas regiões, que foram 9. Os nomes foram totalmente aleatórios, nomes de séries e livros que a gente gostava e já tinha lido e que pudessem se adequar à situação. Então, escolhemos esses. Se alguém tiver algum problema, pode falar com a gente com relação a isso. E relacionado a isso aqui, se qualquer pessoa tiver qualquer problema, pode falar. A capital de Genóvia seria Metrópolis e teriam nessas 9 regiões divididas. Com relação à geografia, nós tínhamos visto que Genóvia teria uma grande cadeia montanhosa, e por isso nós fizemos a cadeia aqui, que seria uma cadeia montanhosa parecida com uma que tem no Irã, e nós fizemos nesse sentido, colocando neve e tudo mais, porque a cadeia montanhosa de lá é uma cadeia nevada, mas nós optamos por colocar também uma grande parte do país com água, considerando que Genóvia é uma joia europeia e realmente um lugar, assim, para onde as pessoas, que as pessoas imaginam ser um lugar muito fértil e cheio de belezas naturais. Então, nós resolvemos fazer com esse tipo de geografia, com alguns rios principais e vários tipos de vegetação diferentes, mas a maior parte do país sendo tomado por cadeias montanhosas, rios, mares e lagoas. E aqui nós dividimos Genóvia em 2 biomas diferentes. Os biomas que estão aqui realmente existem, eles são biomas franceses, que existem na França e no Reino Unido, e aí nós colocamos para a parte montanhosa, o bioma da tundra, que é o que existe na parte fria da França. Ele é composto por líquens e musgos diferentes, e realmente demonstram, existem mais locais frios e com grande quantidade de água, e o outro bioma é a floresta mediterrânea dos bosques e arbustos, que dominaria o resto do país. Os 2 rios que nós colocamos não são nomes reais, mas eles são baseados em nomes que vêm do hinduísmo, de rios hinduístas. Então, nós não colocamos o mesmo nome para não soar ofensivo de qualquer forma, mas tentamos adaptar para colocar um nome relativamente parecido. E aí, esses são os 2 maiores rios, não colocamos o nome dos afluentes, mas esses são os principais. E esse é o mapa de Genóvia. Minha gente, ficou fantástico. Me batam palmas, minha gente. Como é que vocês não bateram ainda? Que absurdo. Fantástico, fantástico, fantástico. E sem contar que Genóvia é um lugar inesquecível, né? Um lugar preciso. Eu já estou entrando aqui na TAP para ver se acho um voo para Genóvia. Eu preciso. Será que estão proibindo a entrada de brasileiros agora durante a pandemia? Que eu estou precisando ir a Genóvia. Sensacional. Eu vou só fazer uma reflexãozinha, Kádia. Me projeta, por favor, a última. Me projeta a primeira para eu fazer alguns pequenos comentários que eu achei muito bacanas. Você projeta de antes? Pronto. Bom, primeiro, pronto, pode ser a segunda. Uma joia europeia. Aqui tem um aspecto que eu achei interessante para a gente levar em consideração, né? Porque vocês estão vendo que isso aqui, pessoal, é a Normandia, né? Aqui na França é a Normandia. É porque eu não... Como é Kádia que está projetando, vocês não estão vendo o meu cursor, mas essa pontinha da França, a partir da qual Genóvia é criada, é a Normandia. Aqui à esquerda, essa última pontinha é a Bretanha, né? Aqui no cantinho vai estar o Mont Saint-Michel, aqui no cantinho da França, e esse aqui é a Normandia. E aí, isso é muito interessante, porque vejam que coisa, pessoal, o grande elemento de separação entre a Civil Law e a Common Law é justamente o Mar do Norte, e aqui vai ser o Canal da Mancha, né? Que é esse canal que divide a França e a Espanha. É justamente em função disso que se desenvolveu um sistema jurídico completamente diferente lá em cima daquele que está embaixo. E os sistemas jurídicos de baixo, eles se comunicaram com muito mais facilidade e criaram identidade própria, porque você não tinha o mar, né, para impedir
a circulação de informações entre o continente e a ilha, no caso, o Reino Unido. E aí a gente precisa se lembrar, Kádia, que a gente precisa se lembrar que Genóvia tem influência da common law, não é assim, Jorge? O direito é vinculado à common law. Então, veja que no momento em que você colocou aqui em cima e colocou pertinho da Grã-Bretanha, me parece que você mudou o curso da história, porque talvez aqui, né, a tecnologia marítima, antes do momento em que ela já estava suficientemente evoluída para permitir uma melhor circulação entre a ilha e o continente, já acontecia porque o canal é menor. Então, muito por isso, Genóvia vai ser uma espécie de transição entre a civil law e a common law, porque ela está colada no continente, mas ao mesmo tempo ela sofria influência de cima. Então faz todo sentido que ela seja efetivamente colocada aí, porque essa era uma preocupação minha. Oi, Jorge, diga aí. Mas justamente... É verdade. Faz todo sentido. Exatamente. Isso faz todo sentido. A segunda colocação, minha gente, e aí a gente vai precisar ficar atento a isso, Kádia, porque não sei se você sabe, mas, claro, a gente pode construir isso depois no nosso imaginário, mas você e Vitória, ao colocarem Genóvia aí, podem ter mudado significativamente o curso da história. Por quê? Porque a reação dos aliados na Segunda Guerra Mundial começou por onde? Pela Normandia. Então, ou o dia D aconteceu em Genóvia, ou talvez Hitler tenha prevalecido, ainda que por mais tempo, durante a Segunda Guerra. Então, eu acho que na nossa narrativa, considerando que nós somos pessoas do bem, eu acho que Genóvia foi o ponto de partida da reação dos aliados. E me parece que Genóvia deve ter participado. Eu acho que vamos fazer o registro para a história, se vocês concordarem, minha gente, mas Genóvia fazia parte dos aliados para que a gente não interfira aí na Segunda Guerra. Não é, Kádia? Porque justamente, ali tem o filme, inclusive, já é o primeiro filme citado por hoje lá. Não, eu não gosto muito, minha gente, desse filme, porque eu acho cansativo, mas ele conta toda a história justamente da reação norte-americana, que é o Dunkerque, que está no Netflix, né? Ele conta justamente como isso aconteceu. E o desembarque se deu aqui na pontinha, né? De modo que... coloca como uma Jorge, por gentileza aí no Trello, como uma pré-indicação de filme hoje, esse Dunkerque, que é Dunkirk, né, que escreve, porque já é um filme que surge. Então veja como um negócio desse pode, né, Kádia, mudar completamente o curso da história, ou a gente precisa fazer uma adaptação. Inclusive, a nossa preocupação, na verdade, sendo sincero, com a Segunda Guerra, assim, a gente não se preocupou. Mas agora que o senhor falou, faz total sentido. E uma das nossas preocupações era justamente abrir o mapa o suficiente para que Genóvia coubesse aqui dentro. Isso aí era uma das nossas preocupações, porque a gente acaba alterando a geografia do mundo também, né? Mas a gente achou que seria uma boa localização e realmente, de fato, Genóvia se posicionaria como um importante decisor dentro dos marcos históricos envolvendo a Europa mundialmente. Exatamente. A outra, se você me puder colocar mais um slide, por gentileza, Kádia. Pronto, aí fantástico, né? A capital ficou metrópolis, né? E tem tudo a ver aqui com as escolhas, etc. Ok, vamos passar. Aqui o relevo eu achei sensacional e aqui eu acho que até a cor da água aqui terminou combinando com vegetação de tundra, né? Porque é uma água um pouco mais gélida, etc. Ok. Aí aqui é que eu tenho um questionamento para você, porque você colocou floresta mediterrânea e na verdade isso aqui tá fazendo fronteira com o Oceano Atlântico, né? E aquela vegetação mediterrânea tem uma influência muito grande lá no sul da França, que a vegetação mediterrânea, quando você coloque arbustos, você tem ali como exemplo a região da Provence, né? Onde crescem as trufas, né? As lavandas, aquelas coisas floridas, etc. E é um clima mais quente,
É um clima mais quente. De modo que, ok, eu acho que você tem condições de ter uma vegetação de arbustos, mas aqui é bem mais frio. De modo que eu acho que aqui você poderia mudar o título de Mediterrânea para que ficasse mais compatível com o local em que ela efetivamente está, porque aqui a gente até pode ter uma vegetação de arbustos, mas não serão os mesmos que a gente vai ter lá no Mediterrâneo, que, por exemplo, ali, cidade mediterrânea francesa, tipo Nice, no dia que dá 0 grau, o mundo vai se acabar, é uma vez perdida, que tem uma temperatura baixa assim. Mas quando você vai à Normandia, aí o buraco é mais embaixo, aí é bem frio. Aí, então essa região vai ser super, super fria, né? E vai ser super, super fria, de modo que, assim, se você não quiser mudar muito, eu colocaria floresta de bosques e arbustos. Acho que dá super certo, né? Ou mesmo botar, para ter um estilo diferente, uma floresta atlântica de bosques e arbustos, né? Porque é uma floresta fria, enfim. Ou uma floresta do norte, né? Alguma coisa nesse sentido, porque eu acho que casaria mais com a escolha que vocês fizeram, né? Agora tem todo o sentido, vocês escolherem efetivamente a influência francesa, né? Em termos de vegetação, já que ela está ali coladinha com a França. Eu amei Genóvia. Parabéns, Cádia, espetacular. Eu e Vitória. E você e Vitória, verdade. Professor? Muito obrigada. Nada, pois não. Inclusive, aproveitando aqui a onda, a gente que está vendo as Forças Armadas já pensar nisso aí. Um questionamento, dá para passar petroleiro ali nesse canalzinho? Que a gente precisa criar umas tretas aqui para ficar interessante. Você pode trabalhar, olha, deixa eu ver aqui. Nós estamos trabalhando, deixa eu ver um mapa aqui, mapa Europa. A gente vai estar trabalhando, vamos lá, distância, peraí, deixa eu botar aqui, distância Calais, Dover, que é um ponto mais próximo do outro. Não, vamos lá, de Calais a Dover, Estreito de Dover. Peraí, pois não. Eu não sei mexer direito no Trello. Mas eu falo com você. Tá bom, eu falo com você pro WhatsApp. Tá bom. Olha, perfeito. Olha, vocês acham que aqui tem, só para vocês entenderem, o ponto mais próximo, considerando os pontos mais próximos de um país a outro, no caso não. Porque eu estou vendo aqui onde é que foi colocado em Genóvia, sabe? Olha, tem uns 50 quilômetros aí de um país a outro, Jorge, considerando, porque ele foi super, Cádia, foi super inteligente a escolha de vocês, porque, olha, deixa eu mostrar aqui, só para vocês verem, só para vocês entenderem, olhem só, Cádia pegou aqui próximo a Cherbourg. Cherbourg é, salvo engano, a capital, é uma das principais cidades na Normandia. Eu lembro porque quando eu morei por lá, e quando você vê a previsão do tempo, na previsão do tempo você nunca viu, por exemplo, no Jornal Nacional acaba dizendo, não, em Mossoró haverá tantos graus, porque Mossoró é uma cidade importante, mas não está entre as principais do país, né? Aparece sempre em Natal, no Brasil a previsão do tempo prestigia as capitais. Na França, Cherbourg sempre aparece como cidade onde diz assim, vai ter tal temperatura em Estrasburgo, tal temperatura em Marselha, tal, e em Cherbourg aparece, que é essa cidade aqui. Então, o que é que Cádia e a Vitória fizeram? Eles pegaram por aqui, né? Por aqui, vieram até aqui. A parte mais próxima hoje, Jorge, é essa, ó, de Dover a Calais. É por aqui que Dunkerque vai estar aqui, inclusive. É por aqui que, embora
Então Dunkerque está aqui. Engraçado, eu achava que Dunkerque era para lá. Porque, na verdade, o dia D começou aqui, na Normandia, né? Começou aqui. Então, isso aqui já foi um outro desembarque. Inclusive, porque é verdade, minha gente. Aquele filme Dunkerque ele não se ocupa sobre o dia D. Ele se ocupa sobre o desembarque das tropas britânicas, que veio efetivamente por aqui. As americanas foi que vieram por aqui. Né? Mas o fato é que essa é a área mais próxima. De Dover a Calais, pessoal, são 82 quilômetros. Então, na hora que você puxa o mapa para cá, ele está vindo mais ou menos aqui, não é isso? Não é isso? Então, a gente vai estar trabalhando aí com algo como 50 quilômetros. Eu acho que dá para dizer, você pode fazer a pesquisa, Eric, mas eu acho assim, que se você colocar uma profundidade muito grande, passa o petroleiro sim. Porque não é de jangada, como disse Jorge, não. Vamos ter que criar aí umas histórias isso. aí. Cheque qual é a largura, né, de um pedaço de mar para passar um petroleiro, mas eu acho que passa. Eu acho que passa, porque você veja, ele não vai passar aqui no Porto de Natal, né? Porque você tem uma área que não é muito profunda e ainda tem a Ponte Nilton Navarro. Mas a rigor ele não chega à costa. Se ele chegar à costa, ele tem um nível de profundidade que na costa o nível de profundidade vai ser muito menor. Entendeu? Ou então, o que é que você vai fazer? Você vai dizer que o povo de Genóvia você vai dizer que é um povo muito desenvolvido e que nesse sentido houve aí um trabalho talvez de escavação ali do fundo do mar para que, enfim, a gente pode colocar. Sempre lembrando, minha gente, que nós temos o canal do Panamá, Eric, que ali com 30 e poucos metros permite que o navio passe de um lado para o outro. É bem estreito, efetivamente. É bem estreito. E passa, né? Passa por conta da tecnologia. Então, só o caso de a gente criar aí, né? E faz de Genóvia uma potência marítima ainda maior do que ela efetivamente é. Acho que resolve, né? Vai dar certo, professor. Acho inclusive, em relação aí a questão do filme que o senhor estava falando, de Dunkerque, né? Eu acho que foi, se não me engano aqui, era a questão o filme trata da questão do resgate, né? Porque teve aquela invasão e tal, e aí o pessoal teve que sair correndo, como se diz. E foi o resgate, exatamente. Não foi a invasão, foi o resgate, perfeito. Eles tinham que combater para conseguir resgatar, porque a Alemanha estava, né, tomando conta de tudo. Aí isso foi isso mesmo. Foi o contrário. E nesse sentido, ali não era Normandia, ali era a região ali se chama Nord-Pas-de-Calais, escreve assim. A região francesa chama Nord-Pas-de-Calais. Assim. Um outro motivo pelo qual eu acho que não há tanto impedimento é porque se não tivesse Genóvia aqui no meio, a França e a Inglaterra iam estar bem próximas uma da outra de qualquer forma. Então a gente meio que só aumentou o mapa, mas manteve todas as proporções. Então, assim, eu acho que não tem muito impedimento para essa questão marítima. Exatamente, porque justamente a França, na verdade, fica pertinho da Inglaterra, lá na frente, conforme eu mostrei no mapa. Então é como se fosse a gente tivesse apenas ampliando a proximidade que a França, digamos assim, que o continente tem da ilha, né? Mas ela efetivamente existe. Ok. Vamos lá, Pedrão. Certo, professor. Eu vou só compartilhar a tela aqui, um instante. Pois não. Eu botei essa foto porque na minha cabeça já não vê assim. E vai ser importante. Não, e tem tudo a ver, não sei se você reparou, com o leste de Geórgia, de Genóvia no mapa de Cádia e Vitória, né? E aí eu peguei da história de Genóvia 3 pontos que para mim foram essenciais para a bandeira. Ela foi fundada por desertores do exército mongol, então apesar de talvez não ser majoritariamente
etnicamente mongol, tem uma influência muito forte. Eles são, desde o início da sua história, abolicionistas, então essa parte muito importante da fundação do país, e o desenvolvimento econômico deles é baseado na extração de minerais, principalmente da esmeralda. E aí, eu acho que o próximo slide já... Não. Esse símbolo é o Soyombo. Eu pesquisei um bocado, eu descobri que existe um campo de estudo chamado vexilologia, que é um campo de estudo sobre bandeiras. Achei muito interessante. Esse símbolo é o símbolo pan-mongol. Ele é usado, essa bandeira de cima é a bandeira da Mongólia, mas ele é usado por povos mongóis que habitam fora da Mongólia. Essa bandeira de baixo é da Buriácia, que é uma república russa, que etnicamente é mongol. Então esse símbolo é utilizado, é como se fosse o crescente, a lua crescente para os países árabes, é um símbolo pan-mongol. E eu achei que seria interessante utilizar ele na bandeira. Eu acho que o próximo já é a bandeira. Eu fiz 3 modelos, porque eu não consegui decidir, mas eu fiz 3 e elege o que a turma gosta mais. O primeiro é este aqui. E eu vou explicar os símbolos. O símbolo do meio é uma parte do Soyombo, que eu mostrei anteriormente. O verde seria derivado das esmeraldas, né, que fizeram o desenvolvimento econômico do país. O branco é um símbolo mais de paz, que eu acho que é um fundamento importante do país, e o preto é como se fosse tal como o vermelho é usado normalmente para simbolizar o sangue daqueles que lutaram pela liberdade, esse preto seria uma lembrança do abolicionismo. Não sei se faz sentido, na minha cabeça foi o que eu pensei. O segundo modelo é este. Sim, e o que eu falo das montanhas, ele simboliza uma paisagem de Genóvia. Seria o verde das montanhas, o branco da neve e o preto do céu à noite. Isso eu tirei da bandeira da Estônia, que faz a mesma coisa. Depois eu mostro. Faz o mesmo paralelo de pegar um cenário, uma paisagem do país, e transformar essa paisagem numa bandeira. A segunda é essa, as cores também são simbolismo, mas eu usei uma diagonal em vez das faixas horizontais, e eu usei a Soyombo completo, e a próxima é essa, que é a que eu menos gostei. Eu não gostei tanto da combinação de cores, mas é uma opção também. E o vermelho simboliza exatamente isso, o sangue daqueles que lutaram pela liberdade. E é isto. A gente pode escolher. Pessoal, qual é a parte de palmas que vocês não... Qual é a parte de palmas que vocês não entendem? Brainstorm, pessoal. Brainstorm. O que é que acham? Eu vou aqui, não, olha, vocês acham, minha gente, vocês acham que eu uso o chat para votação? Pessoal, me respeitem. Mas quiserem ir comentando, eu achei fantásticas. Eu vou ficar passando para o pessoal poder analisar. E se eu disser, Pedro, que você vai ficar louco, tá super apertada a votação. Eita. Votem, minha gente, votem que tá apertada aqui. Antes de divulgar o resultado, Pedro, eu vou querer ouvir o seu coração, sabe? Vou querer ouvir o seu coração. Quero ver o que é que você vai revelar aí o segredo. Você vai dizer, não, eu estava na dúvida, mas o meu coração... Pessoal, se eu disser se eu disser a vocês que eu preciso de voto, porque tem praticamente um empate aqui. Porque faltam 3 pessoas. Faltam 3 pessoas aqui votarem. Será que falta mais um? Minha gente, está empate. Está empate. Eu preciso de mais um voto aqui. O pior que está... Você votou também, Jorge? Porque minha gente está empate, continua empate. Eu preciso de um voto. Você votou, Jorge? Então, Pedro, eu vou precisar do seu voto.
Eu votei também. Você votou? Votei. Ah, meu Deus. Então, peraí, pessoal, que a gente vai fazer um segundo turno, certo? Na verdade... Essa aí é a bandeira 2, porque eu tinha botado essa como bandeira 3, não? Eu só esqueci de mudar o título. É a 3. Ah, perfeito, ok. Então, pessoal, houve um empate entre a bandeira 1 e a bandeira 2. De modo que eu vou aqui, deixa eu só projetar aqui o resultado. E a última pessoa votou na bandeira 3. Ah, maldito! Esse foi o resultado. Vamos fazer aqui um segundo turno. Só um minutinho que eu vou preparar aqui a enquete. Editar. Adicionar. Vamos lá, então, pessoal. De novo. Eu acho que, claro, o Pedro pode exerçam aí a cidadania, mas Pedro pode também. 14 pessoas votaram, minha gente votem aí, pelo amor de Deus, porque não, agora o empate tá empate, meu Deus, tá empate. Faltam 5 pessoas votarem, tá empate, continua empate. Não, e o número é ímpar, pessoal, se todo mundo votar, faltam 2 pessoas, não está empate, está empate. Eu preciso que alguma outra pessoa vote. Ah, meu Deus. Senão quem vai ter que decidir essa bandeira sou eu. Veja um fardo. Isso é um fardo, pessoal. Isso é um fardo. Não, mas agora não tem erro. Se uma pessoa votar, a gente vai ter um vencedor, uma vencedora aqui. Não, está empate, está empate. Não, mas era angustiante, Beatriz. Está empate, não está empate, está empate, não está empate. Aí... Quem não votou, pessoal, por favor, faça essa caridade pra gente. É isso. Minha gente, eu penso numa hora péssima de ir ao banheiro, viu? Porque tá empate. Vamos lá, eu queria ouvir... Pronto, então temos um vencedor. A vencedora é a bandeira 1. Em qual você tinha votado, Pedro? A 1 também foi a que eu mais gostei. Eu acho que essa 2, apesar de ficar um pouco mais diferente, um pouco mais, enfim, única, digamos assim, a 1 ficou mais esteticamente agradável. Pois é, engraçado, Pedro. Eu achei a 2 esteticamente mais agradável, mas eu preciso reconhecer que essa bandeira 1 é mais europeia. Não acha, Exatamente, não? exatamente. Né? Eu tô olhando aqui para cima porque eu tenho um mapa exatamente aqui em cima, ele tem as bandeiras. E a maior parte dos países que usam linhas mais diagonais são na Oceania e na África. Tem pouco, assim, acho que tem aqueles triângulos, né, que eles usam nos Balcãs, mas só eles, na Tchecoslováquia. De resto, é tudo horizontal. Entendi. Mas aí agora, me desculpa, Pedro, mas você vai compartilhar... Como é o nome da ciência que estuda as bandeiras? Porque você vai compartilhar um pouco do que você aprendeu. Eu vou escrever aqui, cara. Deixa eu encontrar o slide. Aqui, o chat. Em inglês é vexillology. E eu não encontrei em português, mas eu imagino que seja só vexilologia. Deve ser vexilologia. Na verdade, existe um livreto chamado Como Fazer uma Boa Bandeira, alguma coisa assim. E ele diz as características gerais. São 5 características, que é utilizar de 2 a 3 cores básicas. Os símbolos têm que ter, de fato, uma simbologia importante para o país. Eu vou procurar, um instante. Deixa eu parar de compartilhar, que eu procuro o livro e compartilho aqui. Muito bacana, muito bacana. E aí, nesse sentido, você
Saiu, porque é isso, pessoal, as coisas não acontecem do nada. Pessoal, eu não disse a vocês, mas eu vou contar. Eu até pensei, não, eu vou pedir para... Mas não é segredo porque isso já foi publicizado. Porque, na verdade, essa ideia do país, ela foi reforçada, Jorge, com a incrível história da Ilha das Rosas. Mas eu tinha um referencial prévio que é de uma coisa mais íntima, não é tão íntima, mas enfim, de uma amizade que eu tenho, e talvez aí uma relação, e uma relação de parentesco, só que com a minha esposa. Porque, e aí eu vou contar a vocês de onde veio. Vocês certamente conhecem o professor Marcelo Navarro, que é ministro do STJ, né? Ele é tio da minha esposa, Daniele. Ele é irmão da mãe da minha esposa. E quando por conta dessa relação de parentesco, quando eu fui ser juiz em Recife, eu fui inclusive antes, eu terminei dividindo o apartamento com ele quando ele foi nomeado desembargador, que ele foi desembargador do TRF da 5ª Região antes de ser ministro. E aí, durante a semana, ficávamos eu, ele e o chefe de gabinete dele, que era Fernando, que também ia de Natal, a gente dividia esse apartamento. Então, eu convivi 4 anos com ele. E quando você convive com uma pessoa dentro de casa, você termina conhecendo aquela pessoa melhor, né, em suas virtudes e defeitos. E uma das maluquices da vida dele, pessoal, é que desde criança ele começou a criar um país, ao qual ele atribuiu o nome de Tralhamênia. Então, e aí a Tralhamênia é super interessante, porque como na época eu acho que ele tinha 45 anos, ele já era mais velho, inclusive, do que eu, quando eu soube da história da Tralhamênia. A Tralhamênia já vinha sendo concebida fazia uns 30 anos. Mudava a história, porque acontecia alguma coisa no mundo, ele mudava a história, Aí ele tinha, Pedro, justamente, bandeira, a Tralhamênia tinha Forças Armadas, a Constituição já estava completa, eu ajudei a escrever a Constituição da Tralhamênia, porque vou até dizer qual foi a parte em que eu ajudei. Como eu gosto da área, todo o capítulo referente ao sistema tributário da Tralhamênia fui eu que fiz. Enquanto a gente convivia lá dividia esse apartamento, a Tralhamênia mudou de nome por conta de uma revolução e passou a se chamar Algures, né? Aí eu ajudei, por exemplo, a gente foi formatando, por exemplo, a capital da Tralhamênia também mudou de nome com a revolução, a partir de uma coisa que eu fazia com ele, porque sempre que eu fazia alguma coisa bacana e ele não agradecia, eu fazia obrigado, Marco Bruno, como uma forma de jogar na cara dele que ele era ingrato. Obrigado, Marco Bruno. Aí a gente atribuiu a Tralhamênia, a capital da Tralhamênia, o nome de obrigado, em função dessa coisa. O fato é que a gente foi construindo o país e a gente começou a ver a riqueza da construção de um país quando você associava, Pedro, justamente a história, elementos que eram fundamentais para que o país se comportasse daquela forma. Minha gente, quando eu vi a incrível história da Ilha das Rosas, eu me lembrei imediatamente da Tralhamênia e mandei uma mensagem para ele. Entra no Netflix agora, porque você vai assistir a um filme sobre a Tralhamênia. Inclusive, quando ele foi nomeado ministro, quem fez o discurso na homenagem que ele recebeu aqui na Justiça Federal fui eu, e o discurso começava com a Tralhamênia, porque, na verdade, só quem sabia da existência da Tralhamênia éramos a esposa dele, os filhos e eu. Ninguém sabia e a minha esposa, que depois soube. Ninguém sabia da Tralhamênia. Ele criava escondido, enquanto criança, né, o país. E aí eu, né, realmente repetindo, foi quando eu vi a complexidade de você criar um negócio desse, porque as coisas não acontecem por acaso, né? Não é simplesmente você colocar ali, tudo precisa fazer um sentido. Inclusive um sistema jurídico de um país, né? Não é do nada que o país, né, aparece de forma maluca. E a gente percebe, às vezes, se a gente tiver um olhar mais crítico nas pequenas coisas. Ontem foi o aniversário das minhas filhas, das gêmeas, Isabel e Clara, e elas pediram de presente um negócio bem bacana. Elas pediram que a gente fizesse um programa, a gente está, esse ano, dedicando o ano a conhecer melhor o Estado, então eles pediram, a gente está chamando de Expedição RN em Dia, e elas pediram um passeio por algum lugar bacana do Estado, justamente no ensejo do nosso projeto familiar. Então, a gente aluguei 2 bugs e a gente foi fazer aquele passeio ali do Litoral Norte, que vários de vocês já devem ter feito, se não fizeram, recomendo imensamente. E aí a gente chega naqueles dromedários lá de Genipabu.
Ali a gente precisa refletir, e olha que ali é bacana, porque logo que eu me formei, eu advoguei para aquela empresa, para a empresa dos dromedários. Dromedunas é o nome daquela empresa. Porque, na época, o Ministério Público, em Extremoz, instaurou um inquérito civil para investigar aquilo, porque e terminou entendendo que aquilo ali poderia agredir o meio ambiente por conta das fezes dos dromedários, era uma coisa assim, e eu defendi a empresa, tinha parecer no sentido de que aquilo ali não tinha menor impacto sobre as dunas, etc. Mas a investigação do Ministério Público partia do pressuposto de que aquilo ali era uma coisa assim, completamente alheia àquele ecossistema. E convenhamos, é verdade. Né? Convenhamos, é verdade. Nós não temos dromedários nesta região do mundo, embora, né, embora quem botou os pés descalços no chão, como eu coloquei, às 11h30 da manhã, via que era quente como um deserto. Mas o fato é que nós não temos dromedários nessa região. Inclusive porque quando você pisa na areia de uma duna, seu pé não afunda tanto, pessoal, quanto num deserto. Quando você está na areia do deserto, primeiro, a areia é mais escura, ela é menos densa e o pé afunda muito. Então, aquele casco ali, ele termina sendo uma decorrência do próprio relevo, do próprio relevo, da geografia, dos elementos geográficos que envolvem naquela região que terminaram moldando aquele animal. Mas quando você se aprofunda, pessoal, naquilo, tem muitos equívocos ali. E aí termina ficando, de certo modo, feio. Porque, por exemplo, aí você chega, posso mostrar aqui, deixa eu entrar aqui no WhatsApp, para vocês verem. Ok, faz uma brincadeira, etc. Mas eu acho que a gente, né, para fazer a brincadeira, podia ter a brincadeira precisa ter sentido, até para que ela não deseduque. Eu tive a preocupação de conversar um pouquinho com as minhas filhas sobre alguns aspectos. Né? Tá entrando aqui, deixa eu entrar no celular aqui da minha esposa, que foi quem me mandou a respectiva foto. Espera aí que eu vou mandar. Eu vou mostrar aqui, minha gente, preparem-se para as cenas fortes, porque eu tenho que mostrar aqui uma foto das aniversariantes. Espera aí que eu vou mandar. Pronto, que é esta aqui. Pronto, essas eram as aniversariantes de ontem, especificamente nesse local, certo? Então você coloca esse negócio na cabeça, né, que é um negócio típico de um shake. Minha gente, primeiro que no Egito não tem shake. Né? No Egito não tem shake. E aqui tem um segundo aspecto, que isso aqui é um típico item de vestuário masculino. Então, se era para botar para mulheres, eu acho que se trabalhasse efetivamente a forma de um véu. Outra coisa, no Egito, pessoal, os homens não usam isso aqui dessa forma. Não existe isso no Egito. Então você, na verdade, né, aí eu fico imaginando um egípcio chegando nesse lugar e dizendo, olha, mas isso aqui não tem nada a ver com o Egito, por que tu está fazendo isso? Porque nem é Natal, nem é Egito, não é nada. Isso aqui é típico item de vestuário do Oriente Médio. A Arábia Saudita, realmente, você vê o povo vestido assim. É assim, mas no Egito, não. Que, na verdade, é um país africano, né? Embora fale árabe, etc., mas é uma civilização completamente distinta. Né? Então, quando você vai vendo ali, a coisa perde completamente o contexto e desinforma do ponto de vista cultural. Né? Então, acho que esse cuidado em relação à G9, efetivamente, a gente vai ter. Né? Então, parabéns, pessoal, a todos vocês. E eu abro a palavra aí para quem quiser conversar um pouco sobre a experiência, dizer qualquer coisa, sob pena de a gente retomar aqui o curso da nossa aula. Jorge, eu estou com um problema aqui para abrir os slides que eu estou extraindo do Trello. Meu computador está todo bichado hoje. Se você puder abrir os slides introdutórios do Trello, você fica projetando para mim, pode ser? Pronto. Dúvidas, considerações, contribuições, pessoal? Adoraria ouvir vocês. Gigantesco. Se você, faça a gentileza então, se você conseguir me mandar, você não consegue me mandar pelo WhatsApp não, porque pelo WhatsApp eu consigo abrir. Eu não estou conseguindo. Oi? Então, tudo bem. Então, pessoal, enquanto isso,
façam aí, contribuam aí de alguma forma para que a gente não perca aqui o tempinho precioso. Diga lá, Pedro, eu vi que você abriu o microfone. Eu posso mostrar o livreto que eu comentei. Eu encontrei ele traduzido para português. E é interessante que ele foi realmente produzido para... O subtítulo dele é... No subtítulo, o texto da capa. Eu vou compartilhar e vocês leem. Só um instante. Aqui. Ele foi realmente concebido para ajudar na fabricação na concepção de bandeiras não, assim, que vão de fato ser usadas para uma associação, cidade, empresa, família, clube ou até mesmo país. E aí eu não concordo com algumas coisas, mas ele vai dando uns exemplos do que seria correto e o que seria errado na produção de uma bandeira. Por exemplo, me diga algo com o que você não concordou. Isso aqui, não... Evitar emblemas. Evitar frases de emblemas. Frases eu concordo, mas emblemas, não. Tem umas bandeiras tão bonitas. Eu gosto tanto do Paraguai, por exemplo, que tem o emblema no meio. Eu não acho que necessariamente torne a bandeira feia. Mas de resto... Tipo essa de Dakota do Sul, né? Que ele colocou. Uhum. Agora, essa de Loire-et-Cher é uma bandeira feia, você não acha, não? Uhum. Não, com certeza. Essa daqui é terrível. Aí, analisando pela perspectiva deles, a bandeira do Rio Grande do Norte atende ou não atende? Não. Por causa exatamente do brasão. Porque eles... E nesse sentido, a do Brasil também é horrorosa na visão deles. Uhum. Certo. Eu vou encerrar aqui. Beleza. A introdução, exato. Ô, Jorge, eu preciso depois comprar um microfone como esse seu. É incrível como o som fica melhor. Me entre no espaço, no slide 4. No slide 4, Jorge, por gentileza. Me fala do tempo e o espaço, né? Ô, Jorge, me entra no slide 5, 6, 7, só para eu ver que se eu não vou dizer nenhuma doidice. Porque como eu estou sem slide aqui, ok, vamos lá, ok. Vamos lá. Na verdade, então, eu vou ter que ir bem rápido. Para poder... O slide, o meu fio da meada, pessoal, é onde é aquele dos agrupamentos humanos, Jorge. É o 7, não é isso? Pronto, então vamos para o 4, que eu vou explicar. Vamos para o 4. Perfeito. Na última aula mais descritiva, pessoal, na mais expositiva, a gente... Lembra que vocês devem lembrar que eu terminei com aquela história da série Desperate Housewives, lembra? Que é a história da religião, etc, etc, etc. Pronto. Ali a gente começou a oferecer alguns elementos para vocês compreenderem a noção de espaço no contexto do direito. Vocês devem lembrar, não é isso? Podem contribuir com alguma coisa, alguma inquietude que ficou em função daquilo? Não. Nada, pessoal. Colabora aí, então, Jorge. Alguém quer tudo em função daquilo. Não é possível que você não colabore comigo, garoto. Da religião era, né? Da religião e a questão vocês se lembram de como não fazia muito sentido o espaço para o direito quando ele era confundido com a religião, né? Não era a história do... Você não lembra, não, que uma tinha se encontrado com a outra e uma delas era bem religiosa e a outra não, mas a outra estava vivendo um momento na vida e dizia, fulano, eu quero ir para a igreja. Ótimo, fulano, que maravilha.
Aí a que estava manifestando o desejo de ir para a igreja disse, eu estou achando que eu vou ser católica. E a outra disse, não, não, fulana, você é presbiteriana, você é presbiteriana. Ela disse, mas por quê? Eu disse, não, porque católico é uma história de senta, levanta. Ô, fulana, você vai para a igreja é para orar, não é para fazer ginástica, né? E aí eu tinha contado daquela história de que, ok, você quando está diante de outra religião, você respeita, mas aquilo não significa muita coisa como ginástica, né? Aquilo ali você não consegue efetivamente desenvolver uma espiritualidade em torno daquilo. É um respeito, é um mero fato, né? Então, nesse sentido, no momento em que o direito se confunde com a religião, você leva o seu direito para qualquer lugar onde você vá, né? Assim, para qualquer lugar onde você vá. Qualquer lugar onde você vá. Então, não vai fazer sentido, no momento em que o direito se confunde com a religião, a gente trabalhar o direito numa perspectiva espacial, como se o direito fosse, né, como se o direito estivesse picotado no planeta inteiro, né, porque para cada um de nós importava apenas o nosso próprio direito, porque ele se confundia com a religião. Né? E no momento que ele se confunde com a religião, o nosso referencial de comportamento é a nossa simples crença quanto à correção daquele comportamento. De modo que não vai fazer sentido, no momento que o direito se confunde com a religião, você não vai passar a fronteira de um país e perceber que a regra que você vai precisar observar vai ser outra. Né? E nesse sentido, não há, nesse momento ainda, que se falar no reconhecimento de fronteiras. Você não reconhece, por exemplo, a soberania de um outro povo com o direito em torno dele. Por quê? Porque o direito se confunde com a religião. Não preciso dizer que no momento em que o direito se confunde com a religião, a gente vai estar diante de um período essencialmente de conflitos quando uma civilização se encontra com a outra. E eu também não preciso dizer que a religião é até hoje um dos elementos mais fortes de produção de conflitos no mundo inteiro. Porque você simplesmente vai estar carregando consigo a sua crença. Eu vou começar a nossa reflexão de hoje com uma historinha envolvendo, entre outras pessoas, aquelas duas da foto, as duas sheikas, que é uma palavra que nem tem como existir. Eu caí na besteira, pessoal. Acho que eu vou ter aqui até a foto. Então, eu sei que vocês vão ver uma foto linda, mas foi um dos maiores erros da minha vida, pessoal. Eu vou mostrar aqui para dar mais realidade ao negócio. Deixa eu entrar aqui, fotos, Paris com filhas. Pessoal, você não achem que isso aqui foi uma coisa boa, certo? Que vocês vão achar magnífico, mas isso foi um absurdo que eu cometi. Só um minutinho. Pronto. Vou mostrar aqui a foto para vocês. Essa é a minha família, pessoal. Quem me segue em redes sociais certamente já conhece. Essa foto aqui foi tirada, vejam como eu estava mais novo. Essa foto foi tirada em 2015. Eu estou aqui numa calçada próxima, em Paris, numa calçada próxima do Louvre. A Laurinha tinha 5 anos, que é essa minha filha. Essa aqui é a Bebel, que tinha 2 na época. Essa aqui é a Cacá. Professor, Por quê? Professor, não está partilhando, não. Eu acho que o Jorge tem que parar de compartilhar. Jorge tem que parar de compartilhar. Pronto, é essa aqui, pessoal. Essa foto aqui. Então, isso foi um dos maiores erros da minha vida, né? Repetindo, essa foto foi tirada em 2000 veja como eu estou com cara de novo, foi tirada em 2015, 6 anos atrás, né? E a gente foi a Paris. Isso aqui é uma das calçadas da Rue de Rivoli, em direção a uma rua chamada Rue du Faubourg Saint-Honoré, na Rive Droite, em Paris, perto do hotel em que a gente estava hospedado. E Isabel e Clara, as mais novas, isso aqui é Clara, isso aqui é Isabel, estavam com apenas 2 anos nessa viagem, a Laurinha estava com 5. Aí vocês vão dizer, que maluquice foi essa de você levar essas duas criaturas aos 2 anos para Paris? É que eu e Daniela estávamos fazendo
10 anos de casados. Então a gente resolveu forçar a barra, era inverno, forçar a barra e fazer uma viagem em família. Para facilitar um pouco a nossa vida, foram também conosco, pessoal, aqui tem até mais gente do que o normal. Isso aqui é a Denise, a gente se encontrou por lá por coincidência, mas a comitiva era esta, estava aqui a minha mãe e a minha irmã, estavam com a gente. Isso aqui já é a foto, está vendo a Torre Eiffel aqui atrás, um lugar chamado Place de la Concorde, que é no início de Champs-Élysées. E a minha mãe foi justamente para me ajudar nessa viagem, porque sabia que esse povo ia dar um trabalho danado. Como de fato deu, né? Na verdade, essa foto foi batida, pessoal, mais ou menos, aquela foto inicial, ela foi batida mais ou menos 11h30 da manhã, a gente estava indo fazer um brunch, essa foto aqui, ela já foi batida em torno de 2 horas da tarde. Estão vendo como é que está o céu? A gente daqui foi tinha uma roda gigante aí ao lado, foi fazer um passeio de roda gigante. Enquanto a gente estava fazendo o passeio, começou a chover. E aí a gente precisou sair da roda gigante, precisou atravessar um parque que fica na frente do Museu do Louvre, chamado Tuileries, com esse povo, isso estava acho que -2 de temperatura, com esse povo fazendo loucuras. E essa aqui, que era a mais teimosa do dia, porque a mais teimosa da viagem foi esta aqui começou a enlouquecer, para vocês terem uma ideia, porque disse que queria ir para o chão e a gente tinha que andar correndo porque estava chovendo. Imagina para esse povo gripando lá, maior confusão. Eu precisei carregar essa aqui enquanto ela dava escândalo, feito Tarzan carregava a Jane, sabe? E atravessando assim o parque. Aí os franceses todos com cara feia, porque é um povo que trata as crianças, um povo tão brabo, e a minha dando show. Olha, um problema. A ponto de a gente ter colocado, não aparecia táxi, apareceu um tuk-tuk, que era bem mais caro que o táxi. Acho que Daniele pagou acho que 20 euros, faz aí o cálculo, para andar de tuk-tuk com as duas e a minha mãe, para irem para o hotel que ficava assim a 500 metros de distância, mas a gente foi um aperreio na chuva. A que estava dando escândalo, a Bebel, saiu jogando a luva, o sapato, assim, pelas ruas de Paris. Uma confusão. Quando a gente foi voltar, pessoal, pegou o voo por Lisboa, daquele voo direto aqui para Natal, e aí a gente, graças a Deus, estava com pouca fila na hora de passar a imigração. Né? Mas claro que na hora em que chegou a hora de eu entregar os passaportes, estávamos os 7, né? Esta correu para um lado e esta correu para o outro. A minha irmã foi atrás dessa, a minha mãe foi atrás dessa. No caso, a minha irmã foi para a direita, minha mãe para a esquerda. À direita, ok, a gente estava no meio ambiente, só para vocês entenderem, na imigração de Lisboa, há 2 grupos de guichês. Os guichês dos não europeus, que é o nosso, são os nossos, né? E os guichês dos europeus. E os guichês dos europeus estavam vazios. A minha mãe foi correr e o cara da imigração viu que a minha mãe correu para pegar a menina. E eu cheguei com os 7 passaportes. Ele olhou e disse, onde estão as pessoas? Eu disse, olha, está ali a minha mãe, com aquela ali, está ali a minha irmã. Minha gente, olhem para cá. Aí ele viu a cara do povo, ok, carimbou os passaportes. E aí eu já estava pronto, enquanto a minha mãe corria para pegar, a esta altura, a minha irmã chegava com a Bebel, né, que é no caso com essa aqui, chegou, a gente estava todo mundo no guichê, mas a minha mãe ainda estava do outro lado com a Cacá. A minha mãe e a Cacá estavam na área dos europeus. Na área dos europeus. E aí eu sei que eu já estava com os passaportes carimbados, pronto, minha gente, então vamos. A minha mãe, já que já estava do outro lado, e lá não tinha ninguém, não tinha fila, ela simplesmente, conforme o passaporte já estava carimbado, ela caminhou para atravessar a imigração. Esta pobre levou um grito do agente da imigração, que disse, não é por aí que passa, não é por aí que passa, porque aquele guichê, embora vazio, era um guichê dos europeus. Então a minha mãe, com aquela criança dando trabalho no mundo, teve idosa que retornar para passar por aquele específico guichê. Eu disse, vem mãe, passa por aqui. Aí eu tenho ódio de grosseria, sabe? Aí eu disse, vem mãe, vem por aqui, porque por certo, por aí ninguém chega no Brasil. Então, aí passamos todos pelo guichê correto.
Minha gente, não sei se vocês já tiveram a experiência, mas para mim, um dos momentos mais desagradáveis que eu tenho, em geral, na vida, é passar na imigração. Eu não sei se contei, eu contei em prática em direito internacional na última aula, que Daniele, por exemplo, foi meio que assediada na minha frente por um agente de imigração na Turquia, que tem alguns países que tratam muito mal as mulheres, né? E olha que a Turquia não chega a ser dos piores, né? Mas é muito desagradável você passar por imigração. Por exemplo, na Colômbia, eu me senti um traficante de drogas, porque eu comprei uns 3 santinhos, 3 Reis Magos, para trazer, já que Natal é estado dos Reis Magos, eles eram de argila, o cara pegou eles de churrasco, assim, enfiou assim no negócio, como se eu tivesse cocaína lá dentro. É muito desagradável aquele momento, é muito desagradável. E aquilo ali, pessoal, é o que a gente vai chamar de ato de soberania. Aquilo ali é a submissão de cada um de nós ao limite do território de um Estado, e aí do território soberano de um Estado. No momento, a ponto de otário ter exigido que mamãe voltasse para que ela saísse pelo guichê correto, que é como se fosse, na lógica deste território soberano, este é o momento de você ser expelida para fora para um outro território soberano. Minha gente, quando a gente fala em soberania, pode projetar de novo, Jorge? Quando a gente fala em soberania, a gente fala no aspecto político da coisa em particular. Eu sei que quando vocês estudaram o conceito de soberania, vocês o estudaram, ora, como um conceito político, ora como um conceito jurídico-político, dependendo do autor, ainda que sejam juristas, dependendo do autor, uns vão se referir à soberania como um conceito unicamente político, e outros como um conceito jurídico. No caso de nós do direito brasileiro, é difícil você não tratar a soberania também como um conceito jurídico, porque ele está expresso na Constituição brasileira. Portanto, ele é direito positivo, né? Ele é um princípio fundamental da República Federativa do Brasil. Então, de modo que, para nós, é difícil você não dizer que também é um conceito jurídico. E me parece que ele é um conceito jurídico também. Por quê? Porque a soberania, pessoal, traz embutido um desdobramento para o direito que é fundamental aqui para a nossa disciplina, que é o conceito de ordem jurídica. No momento em que aquele sem vergonha nos autoriza, carimba os passaportes e nos autoriza a passar aquele guichê, a gente, a rigor, está sendo liberado dos efeitos da ordem jurídica portuguesa. E aí não quero nem dizer de efeito, da validade da ordem jurídica portuguesa. É como se fosse ali uma espécie de tapete vermelho para a gente ingressar numa outra ordem jurídica, a brasileira, no momento em que a gente é autorizado a entrar no país aqui, já no aeroporto de Natal. E esse conceito é fundamental, pessoal, para a gente compreender a nossa disciplina, Direito Internacional Privado. Por quê? Porque a nossa disciplina essencialmente vai estar lidando com pelo menos 2 ordens jurídicas. Quando a gente fala na presença de elementos de extraneidade, esses elementos de extraneidade são o que atraem justamente uma ordem jurídica e a outra. Então, por exemplo, se Lilian fosse francesa, eu sendo brasileiro, estabelecendo-se aí uma relação jurídica, de alguma forma, a gente vai precisar verificar se naquela específica relação jurídica, considerando que eu sou nacional de um país e ela e outro, aplicar-se a ordem jurídica brasileira e a francesa. O direito internacional privado é quem vai solucionar esse problema, que vai ser um problema naturalmente apenas aparente, porque alguma resposta precisa ser observada naquela situação. Então, a compreensão do conceito de ordem jurídica é absolutamente fundamental. E a compreensão do conceito de ordem jurídica, pessoal, pressupõe que a gente reconheça que o direito se distribui em não vamos chamar de micro, vai se distribuir em sistemas compartimentados no território global. Né, no território global. Pessoal, eu adoro esse slide, porque esse slide meio que
Esse slide me traz muitas coisas interessantes para a gente refletir. Esse slide me traz, por exemplo, a facilidade hoje que a gente tem de estabelecer relações numa perspectiva global, né? Porque nós sabemos que esse slide aí até acho bacana aqui a referência aos transportes de Moisés, tá vendo? É, na verdade, uma alegoria, uma metáfora que a gente vai extrair da fonte bíblica. Vocês sabem qual é o episódio, né? Vocês sabem qual é o episódio que vai estar descrito aí no livro do Êxodo, no livro do Êxodo, no Antigo Testamento, né? E aí, imagina, minha gente, ali a gente vai estar falando da travessia a travessia do povo hebreu pelo Mar Vermelho, né, que é um mar relativamente largo, que vai fazer ali a fronteira entre Israel e o Egito hoje. Então, vocês imaginam uma coisa meio esquisita, porque de uma hora ele se abre, em algum momento, como aquilo ali é uma área muito quente, ele secou e aquela travessia foi possível. Agora, convenhamos, aquele negócio não foi feito com a facilidade que a gente tem hoje, né? E aí, nesse sentido, no momento em que essa travessia pôde ser feita, a população teve condições de se instalar no outro lado do mar, né? No outro lado daquele corpo aquático, e passou ali a constituir uma nova civilização, pessoal. E é interessante porque esses elementos geográficos foram muito determinantes para que os costumes, os marcos culturais pudessem se desenvolver, embora eles não tenham se desenvolvido do nada, né? Eles são condicionantes de uma forma de comportamento, de um modelo de comportamento de uma determinada civilização, mas influenciado por outros aspectos que partem, como eu disse a vocês, inicialmente de um elemento religioso, né, de um elemento mítico. Nós chegamos lá daqui a pouco. Mas eles são importantes também, pessoal, porque como eles tinham o condão de segregar as pessoas em determinadas parcelas de território no mundo, ali você ia criando uma vida que era muito própria, e isso compreendia também um sistema jurídico que se tornava autônomo em relação aos demais, né? Então, a partir dessa perspectiva, né, dessa dificuldade de comunicação entre as pessoas no planeta, é muito difícil você dizer que o direito se comportou, e a gente pensando aí em milênios de história, né, ele se comportou com um predomínio de uma perspectiva justnaturalista de pensar, como um objeto ideal, como se a mesma coisa pudesse ser praticada no mundo inteiro. Ele vai ser diferente. Vejam a dificuldade que a gente teve de compreender elementos muito básicos do Estado da Genóvia. Por quê? Porque o aspecto histórico e geográfico vai condicionar justamente cada um desses elementos. Cada um desses elementos. Por algum motivo, algumas pessoas se aglomeraram, para a palavra da moda, por ali, e ali constituíram um modus vivendi. Constituindo um modus vivendi, você vai ter um direito que se agrega àquele povo. O direito da Genóvia. Vocês já começaram a decidir mais ou menos como ele se comporta, e a gente ainda vai ter uma riqueza aí para pensar a respeito. O fato, pessoal, é que vocês vão ver, e a Tralhamênia do professor Marcelo e a Genóvia mostra que a gente não tem uma licença poética tão ampla para dizer como é que a Genóvia se comporta hoje. Porque ela não pode ser um pedaço completamente isolado do mundo. Concordam? A gente precisou ver, olha, de repente... Vê, Kádia, quando eu disse, tira o Mediterrâneo, Kádia, porque aqui vai ficar complicado por conta de aspectos climáticos. Foi ótimo, Kádia, você ter colocado lá em cima por conta da influência da Common Law, etc, etc. Não tem como ser livre, pessoal, não tem como ser livre. Não tem como você dizer que haverá, a menos que seja Atlântida, a cidade submarina, que ali você tem uma população completamente isolada que se desenvolveu como quis. Mas se não, as coisas precisam ter sentido, né? E elas tiveram sentido
pelos mais diversos aspectos. De modo que, o que é que a gente pode dizer a partir disso? Pode passar o slide, Jorge. Ok, pessoal, o direito começou confundido com a religião, e nesse sentido, ele tinha aquela perspectiva de uma crença como se você fosse levando o seu direito para onde você, porventura, fosse, mas o fato é que a gente ia ter num outro pedaço do mundo uma outra pessoa com o mesmo comportamento, e nesse sentido, dois direitos foram se formando. Chegou um momento, pessoal, em que ambos perceberam que cada qual com a sua crença estavam fazendo diferente. Ora, se existe um Deus só, faz sentido que os comportamentos sejam diferentes? Só vai fazer sentido se o direito não se confundir com a religião. Só vai fazer sentido se você reconhecer no indivíduo a autodeterminação suficiente para que ele sistematize e organize o seu modelo de vida. E, nesse sentido, o direito vai se desprendendo da religião e a gente vai começar a identificar que cada um vai ter o seu próprio direito. A gente vai chamar isso de, e aí isso, na filosofia do direito, a gente vai chamar isso de desapego ou de superação de uma perspectiva jurisnaturalista, que era aquela inicial, para uma perspectiva positivista. E na perspectiva positivista, minha gente, a gente reconhece que o direito, na verdade, é um conjunto de ordens jurídicas particulares. Ordens jurídicas que vão se formando a partir da convivência entre as pessoas num determinado espaço do planeta, sob o referencial de tempo sobre o qual nós conversamos também na última aula. Ou seja, o fato de uma determinada civilização se formar em espaço de tempo lhe atribui uma determinada característica e sob aquelas características, aquela civilização vai meio que construindo o seu espaço de influência, o seu território. E assim vão se desenhando as fronteiras. A gente chega já lá, né? Porque as fronteiras não existiam lá no início, né? Mas o fato é que a ordem jurídica vai se formando mais ou menos dessa forma. E quando você atinge, né? Quando você atinge um patamar em que você reconhece que o direito vai se apresentar numa perspectiva positivista, pessoal, você vai reconhecer, que o direito é um objeto cultural, portanto, é uma criação humana, não é algo que você recebe de uma divindade, e 2, se é uma criação humana, a determinada civilização vai ter autonomia para se autodeterminar. E se ela tem autonomia para se autodeterminar, vai existir ali um limite de influência. Esse limite de influência vai esbarrar no limite de influência de uma outra civilização. Esse limite de influência, do ponto de vista espacial, pessoal, vai se chamar território. De modo que o território no mundo vai ser um elemento forjador desse limite de influência. Mas o limite de influência ideal, do ponto de vista de uma abstração, é esse conceito aí de ordem jurídica, né? Vejam aí que o slide coloca aí faz aí alusão, por exemplo, à fronteira Estados Unidos-Canadá. É mais ou menos o que eu fiz lá no aeroporto de Lisboa e que eu narrei há pouco por conta da teimosia das crianças, né? Então, aqui, por exemplo, poderia haver um agente de imigração que carimbasse o passaporte e permitisse que uma fronteira fosse atravessada. Pessoal, eu entrei em pânico, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos e entrei em pânico justamente quando fui ao Canadá. Por quê? Por algum motivo eu estava com meu passaporte quando atravessei a fronteira e atravessei com facilidade. Na época eu era intercambista nos Estados Unidos e eu precisava de um documento complementar ao visto, porque para dizer que o meu visto era B2, era uma coisa assim, B1, B2, era um negócio desse. Pessoal, eu estava com a impressão de que eu tinha perdido, mas eu não tinha lembrança de que aquilo ali realmente existia, de que aquilo ali era um documento obrigatório. Minha gente, eu sei que eu voltei, quando eu fui passar o feriado de ação de graças no Canadá, com a amiga da minha mãe norte-americana, que era canadense. Quando eu voltei para os Estados Unidos, que a gente parou na fronteira, ela passou fácil, né, porque era canadense, com meu passaporte, que ele mostrou, ele disse, ele não pode entrar não. Aí, pro meu coração, disse, homem, não me diga um negócio desse, eu não posso entrar, 17 anos.
como não posso entrar? Não, tá faltando o seu B1, B2, não sei o quê. Aí eu sei que ele começou, e norte-americano é um pouco grosseiro, né? Às vezes, enfim. Eu sei que a mulher perguntou, ele estava fazendo uma ligação para ver se me liberava, porque estava faltando tal documento, para ver lá se no Departamento de Estado, que eles chamam de, desculpa, não é nem Departamento de Estado, é Departamento de Homeland Security, no Departamento de Segurança Interna, se tinha lá informação da minha entrada, etc, etc. E aí a mulher com quem essa amiga da minha mãe norte-americana perguntou, e aí, tá tendo algum problema? Aí ele disse, a boa notícia é que estamos tentando resolver. A má notícia, olha a forma dele dizer na minha frente, a má notícia é que se nós não conseguirmos resolver nos próximos 3 minutos, porque vai fechar um negócio lá em Washington, I'll have to kick him back to Canada. Eu vou ter que chutá-lo de volta para o Canadá. Diga aí. Então, assim, eu tenho trauma de imigração. E o que era aquilo, né? Era eu tentando ingressar na ordem jurídica norte-americana, e aí como desdobramento jurídico da soberania, e ele querendo me chutar de volta para a ordem jurídica canadense. Eu não preciso dizer que eu não tinha visto canadense, então eu tinha limitação de estada no Canadá porque eu tinha um visto norte-americano. Se porventura eu precisasse voltar para o Canadá, o que é que aconteceria? Nós vamos estudar na nossa disciplina, eu seria chutado, eu seria kicked back to Brazil, e esse instituto se chamaria deportação. Eu seria deportado para o Brasil porque a minha estada no Canadá seria irregular a partir do momento em que eu não estivesse também com visto canadense. E existe um detalhe, eu não teria como tirar o visto canadense de dentro do Canadá, eu precisava voltar para o Brasil. Eu não tinha dinheiro para passagem, e as minhas roupas, eu tinha a roupa do fim de semana, as minhas roupas e as minhas coisas estavam todas nos Estados Unidos. Então, a ideia de ordem jurídica, ela meio que está aí, ela é fundamental para compreender como é que essas relações se comportam. No caso da deportação, por exemplo, eu teria ali 3 ordens jurídicas envolvidas. A norte-americana, minha possível deportação, a norte-americana, que não estava permitindo a minha entrada, o meu regresso, porque eu saíra dela, né? Aí eu achei interessante, porque permitiu a minha saída e não permitiria a minha entrada, a canadense e a brasileira. Nós tínhamos 3 ordens jurídicas envolvidas aí nessa relação jurídica. Pode passar o slide, Jorge. Né? E aí eu preciso dizer a vocês de onde vem essa tal de ordem jurídica, onde é que ela aparece. Eu não vou pedir que vocês encontrem o Wally nos slides, né? Mas de onde ela surge. E aí eu quero explicar para vocês de onde é. Pode passar o slide. De onde é que ela surge, pessoal? Ela vai surgir dos primeiros agrupamentos humanos. Aí eu vou precisar conversar um pouquinho a respeito, pessoal. Tem um autor chamado, eu acho, por incrível que pareça, em que pese sem uma frase de... Vocês conhecem essas 2 atrizes, as gêmeas, né? Tem uma fixação em gêmeas por conta da influência doméstica, né? Mas essa frase é delas, né? De uma delas, da Mary Kate Olsen, né? Ela dizia, olha, como é que você pode ser uma pessoa organizada quando você está em Times Square, né? E aí quem conhece Nova York, é engraçado que eu tenho um fascínio por Times Square, porque é um lugar meio maluco, porque ao mesmo tempo em que é de muito mau gosto, né? De muito mau gosto, aquela quantidade de luz e tudo misturado, aquela poluição visual, mas por outro lado é também fascinante a gente ver, quando a gente, ali em Times Square tem uma espécie de uma arquibancada, ali tem uns carrinhos de cachorro-quente, e uma arquibancada para você ficar admirando a paisagem, né? Deixa eu ver se tem aqui, pessoal, para quem não conhece Nova York, Live Times Square. Vamos ver se tem, que normalmente tem a câmera ao vivo. Agora, com a pandemia, pode ser que não tenham. Ah, tem, ó. Vamos entrar em Times Square agora? Ó, pessoal, isso aqui é Times Square. Deixa eu tirar aqui o áudio. Jorge, você tem que parar. Ah, é. Já tá. Eu tenho que fazer de novo ou vocês estão vendo? Estão vendo, né? Agora.
Pronto, isso aqui é Times Square, pessoal. Aqui, infelizmente, a câmera não está mostrando não está mostrando o principal, porque é cheio de luz até lá em cima. Aqui, pessoal, exatamente abaixo de onde está essa câmera tem uma arquibancada. E aí você fica contemplando o visual. Minha gente, essa pandemia enlouqueceu o mundo mesmo, porque eu não acredito na pouca quantidade de gente que tem nesse lugar, porque esse lugar é entupido de gente o tempo inteiro. Eu tô besta. Porque a ideia aqui, pessoal, tá, um dos carrinhos de cachorro-quente que eu me referia, tá vendo aqui? A ideia aqui é você se sentar e ficar olhando o povo passar e mangando da cara do povo, porque aparece assim gente de todo lugar do mundo. É inacreditável, você percebe como o mundo se tornou pequeno quando você vai a Times Square. Deixa eu ver se eu acho alguma outra câmera mais bacana. Tá aqui, Times Square e arredores ao vivo. Nova York ao vivo, Times Square e arredores. Mas esse aqui não tá vendo, mostrando Times Square não. Deixa eu ver. Times Square Live. Earthcams. Peraí, deixa eu achar algum que eu acho bacana aqui. Só um minutinho, pessoal. Eu sei que a pessoa chega em... Bárbara, o sotaque, né? Era o sotaque bem do oeste mesmo. Enfim, isso aqui, pessoal... Pronto, pronto, pessoal, tá aqui a arquibancada. Olha, para não dizer que eu minto. Aqui, minha gente, não tem ninguém na arquibancada. Ou tá chovendo, ou o coronavírus matou Times Square. O fato é que, quando você vê a paisagem, isso aqui, até lá no alto dos prédios, é tudo iluminado. É uma poluição visual horrorosa, e assim, o mundo parece que se encontra nesses... É praticamente uma encruzilhada, assim, salvo engano, é Broadway com Sexta Avenida. É incrível. O mundo é muito minúsculo. Mas o fato, pessoal, é que o mundo começou minúsculo não sob o referencial das pessoas, ele era minúsculo para as pessoas. Então, hoje, na verdade, é um tanto paradoxal, porque o mundo é minúsculo, porque você está ali, sabe, se comunicando pelo WhatsApp com todo mundo, vê entra numa Earthcam dessa e sabe, vê como é que está acontecendo em Times Square agora. Se eu for entrar, pessoal, vê que coisa interessante. Ó. Você entra agora, pessoal. Olha que arretado. Ó, isso é Jerusalém, isso aqui é ao vivo. Você está vendo o que é que estão fazendo agora no Muro das Lamentações. Né? De resto, isso aqui é uma área do mundo sobre a qual eu vou falar um pouquinho durante a nossa disciplina, porque ela é fundamental para compreender essa relação entre o direito e a religião, então a gente vai voltar a ela. Né? Só para vocês terem uma ideia como é bacana, bom, isso aqui tudo é Jerusalém, mas aqui em cima, pessoal, esse templo aqui é muçulmano. Você entra nessa área superior por uma escadaria por aqui, ó, tá vendo? Você vai aqui por baixo. Quando você passa aqui essa porta, pessoal, quando a passagem é permitida, vai ter um policial da Jordânia, é dentro de Jerusalém, mas aqui em cima prevalece a autoridade jordaniana, porque esse é um dos locais mais disputados do mundo sob a perspectiva religiosa, porque exatamente nessa área, Abraão teria batido aquela DR com Deus, para ver se sacrificava ou não o seu filho Isaac, Isaac entre aspas, porque para os muçulmanos, né, talvez a espinha dorsal da confusão até hoje entre judeus e muçulmanos é porque os muçulmanos entendem, na interpretação que fazem da fonte bíblica, que na verdade Abraão estava ali para sacrificar o seu filho Ismael e não o seu filho Isaac. E os judeus são descendentes de Isaac, e os muçulmanos são descendentes de Ismael.
até hoje, essa interpretação das escrituras gera um conflito entre eles e o conflito recai sobre esse lugar. Por quê? Porque para os judeus, isso aqui é meio que o surgimento do judaísmo. Porque aqui, Abraão teria recebido ali a autorização de Deus, teria, enfim, devotado seu filho a Deus, mas liberado ali do sacrifício, e para os muçulmanos teria sido Ismael. Então, aqui tem uma mesquita por conta da importância disso para o islamismo, porque para eles, essa é a terceira área mais importante de todo mundo para os muçulmanos. A primeira área mais importante seria Meca, a segunda seria Medina, a terceira seria essa em Jerusalém. E é por isso que a cidade é tão confusenta, né? E a área, toda essa área aqui para trás, embora seja Israel, ela é de predomínio palestino, e na sua grande maioria de muçulmanos, porque eles ficam do lado de lá da cidade, do lado de cá, e aqui a gente tem o Muro das Lamentações, o predomínio é judeu. Mas aqui dentro é a terceira área mais importante para o islamismo e a área mais importante para todos os judeus, sendo que como essa área está sob a autoridade jordaniana, nenhum judeu pode entrar. Pessoal, nenhum judeu pode entrar na área que é mais importante em todo mundo para eles. E é por isso que eles oram aqui embaixo no Muro das Lamentações, né? Porque essa área é uma área importante e eles não têm acesso à área. E aí eles ficam lá, não sei se vocês sabem como é que eles ficam, ficam lá declamando, né, as orações. Eu sou turista, pode? Aqui pode, e você diz embaixo ou em cima, Isaías? Em cima, tipo, as pessoas que vêm de outro país, elas podem circular nessas áreas aí ou não? Pode, eu fui nessa área, Isaías, mas se for judeu, não. Mas nós cristãos podemos, porque se isso é importante para o judaísmo, confere que é importantíssimo para nós cristãos também, né? Claro, caso você seja cristão. Quando diz nós cristãos, predominantemente os brasileiros são cristãos. Sim, professor. Perfeito. Então, assim, é super importante para a gente. Mas repara, Isaías, quando eu fui entrar, eu fui nessa área porque eu fui fazer um curso em Israel há alguns anos, acho que vai fazer 4 anos em abril. E aí, eu tinha um colega lá de Belém do Pará, foi um curso da nossa associação, da JUF, colega de Belém do Pará, o colega de Belém do Pará, antes de a gente subir, a gente foi, só para explicar aqui para vocês, pessoal, aqui, pessoal, vocês têm uma passagem, e aqui começa uma escadaria e você sai dessa área. Por trás, quando você sai dessa área, você está no comércio ali do centro de Jerusalém, Isaías, e ali perto fica a Via Sacra, né? A Via Sacra fica bem nesse comércio. Ali, talvez, a 300 metros, está a Basílica do Santo Sepulcro, que é onde Jesus ressuscitou, né? Depois eu posso retomar alguns aspectos disso. E aí, como ali também está pertinho, você tem muito comércio cristão, né? Você tem comércio muçulmano e tem comércio cristão para souvenir. Aí eu tinha visto lá que eu tinha que trazer eu estava procurando um presentinho para minha mãe, e eu estava atrás, eu vi que assim, no comércio, o que era muito caro também, o que era melhor era um crucifixo. Diga-se de passagem, comprei inclusive numa loja palestina. Mas eu resolvi deixar para depois, eu não sou dessas pessoas de entrar em loja de souvenir e comprar logo, sabe, Isaías? Eu gosto de dar uma olhada. Esse meu colega de Belém do Pará gostou de um crucifixo e comprou um para a avó dele. Para resumir a história, quando a gente subiu aqui para entrar nesta área, Isaías, a gente é revistado, como numa imigração qualquer. A gente é revistado porque a gente meio que... E aí eu não sei, Isaías, explicar em direito internacional o que significa essa área. Porque eu disse, mas essa área é Jordânia? Não, essa área não é Jordânia. Ela é Israel, mas está sob a autoridade israelense. Eu disse, pessoal, mas isso é uma loucura. Porque, assim, nas condições normais de temperatura e pressão, você reconhece que a autoridade é um conceito que decorre da soberania.
Concorda, minha gente, vocês estudaram isso em direito constitucional. Aqui não, porque ela é soberania israelense, mas autoridade jordaniana. É como se você admitisse, por exemplo, que sob a soberania brasileira, Isaías, um policial do FBI viesse aqui e prendesse você, o que é uma loucura. É verdade que certos países do mundo não respeitam muito isso. A gente pode citar como exemplo o assassinato, né? A gente pode chamar de assassinato, porque não foi um ato de Estado, foi um ato terrorista, embora a vítima não fosse propriamente a pessoa mais recomendável do mundo, mas foi um ato terrorista sob essa perspectiva, mas o assassinato de Osama Bin Laden, porque você teve lá um grupamento norte-americano que invade uma casa dentro do Paquistão sem autorização da autoridade nacional e assassina uma pessoa lá dentro, e depois sai correndo. Outro filme, pronto, vamos. Aqui numa sala de relíquias muçulmanas, aquilo ali tinha um valor para mim como cristão, pelo que eu acredito em torno daquele tema. E aí vocês vão dizer, como é que então que essa coisa funcionou? Porque você disse, olha, mas terminou prevalecendo. Será que não há um paradoxo nisso? Porque cada um foi formando o seu próprio comportamento, e se o Deus é um só, por que não foi o mesmo comportamento? Eu não preciso dizer, minha gente, que no início, cada civilização tinha o seu próprio Deus. E a gente vai falar um pouco a respeito na próxima aula. Inclusive, cada civilização não tinha sequer o seu próprio Deus. Tinha vários deuses, porque as primeiras civilizações eram politeístas. Depois é que veio a ideia de um Deus único, né? Com o surgimento das religiões monoteístas, que, por sinal, surgiram no Oriente Médio. Termina sendo confusento, porque justamente, como cada um tinha o seu próprio Deus, você foi criando cada um seu marco cultural. No momento em que você tinha já vários marcos culturais, a partir, de um referencial divino, de uma crença, mas no momento em que surgiu um único Deus e você precisou, estabelecer relações, aí a coisa efetivamente implode até hoje, porque você mistura meio que crenças, né, com comportamentos que terminam sendo conflitantes, né? Então essa tensão entre o direito e a religião hoje ainda é algo muito rico para ser estudado. Dúvidas, pessoal, né, para que a gente comece já na próxima aula a partir dessa discussão sobre os agrupamentos humanos? Professor, só sobre essa questão ainda de tempo e espaço e Ismael e Isaac, né? Quando a mãe de Ismael, H, ela vai para o deserto, tem aquela espécie de discussão entre ela e Sara, e Deus recomenda a Abraão que deixe que Agar vá com Ismael ao deserto. Então, eles vão para aquele deserto e há ali um desenvolvimento de uma civilização através da descendência de Ismael. E através da descendência de Isaac tem o desenvolvimento de outra civilização. E eu acho interessante porque é a mesma origem, mas espaços diferentes, próximos, mas diferentes. E o quanto é diferente os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. E esse conflito dura até hoje. Tem mais de 3.000 anos e até hoje esse conflito permanece, né? Pois é. E aí os descendentes de Ismael, aqueles que foram criar uma nova civilização, são hoje muçulmanos, por outras circunstâncias históricas, mas são, né? E os de Isaac estabeleceram uma linhagem distinta, né? E aí o que é que a gente vai poder dizer? A gente vai de Isaac poder extrair o judaísmo, e a partir do judaísmo o cristianismo, que é a nossa, né? Porque aí o evangelho veio depois, e a outra civilização, na verdade, ela passou a se desenvolver, e a partir de um determinado momento chegou um outro profeta, Maomé, e eles, né, ali já mais se aproximando da Arábia Saudita, eles fundaram ali uma civilização muito poderosa no mundo, né, que aí tem uma influência muito forte sobre o Oriente, né, a ponto de o país muçulmano mais populoso do mundo ser a Indonésia, né? E a gente vê, não foi Jorge, não foi Pedro, salvo engano, a própria Mongólia ainda com muçulmanos, não foi Pedro, não tinha isso? A própria Mongólia, minha gente, é longe com força, viu?
Acredito que sim, professor. Exatamente, é muito longe, para vocês verem a extensão deles. E essa tensão, ela é muito forte. Eu sei que a gente pode retomar a respeito. O grande representante em termos numéricos, os grandes representantes em termos numéricos de Isaac hoje são os cristãos, né, Isaac? Porque os muçulmanos são pouco, por conta de premissas religiosas, eles são pouco numerosos. E essa tensão efetivamente existe. Então a gente vai ver isso nas cruzadas, a gente vai ver isso até hoje nas tensões que a gente vê na Europa, né, em termos de abrigo de refugiados, a gente vai ver na própria mudança étnica das populações europeias. Né, para vocês terem uma ideia, porque aí o cristianismo chegou na Europa, né? Aí a gente sabe, o filme Pedro lá no Netflix meio que mostra isso. Mas eu tive a oportunidade, não sei se eu disse isso já sobre Alexi, Jorge, nas primeiras aulas, não. Eu tive a oportunidade de receber aqui como diretor do Foro da Justiça, Roberto Alexi, aquele professor de Direito Constitucional que vocês conhecem, que é um dos maiores referências do mundo em princípios. E aí, depois da palestra, eu fui tomar um vinho com ele, ali no Hotel Majestic, em Ponta Negra. Ele preferiu uma palestra no Holiday Inn. Aí tinha mais gente, tinha lá o professor Bento Herculano. Aí o professor Bento Herculano, quando chegou lá no Majestic, eu era realmente quem melhor falava inglês. Começou a falar não sei o que da Justiça do Trabalho, e a Alexi ficou desinteressado sobre a Justiça do Trabalho. E aí eu terminei meio que virando as costas, e aí passei 3 horas, eu derrubei, Jorge, 3 garrafas de vinho branco com a Alexi. Foi um momento bacana, assim, você poder ouvir a história dele, etc. E aí sabe o que foi que ele me disse, minha gente? Ele me disse que estava pensando em comprar um apartamento em Buenos Aires. Eu disse, por que, professor? Ele disse, olha, porque eu tenho uma teoria de que nós europeus, e nesse sentido vocês brasileiros, argentinos, etc., vocês são uma decorrência do Império Romano. E aí a gente sabe que o cristianismo tomou conta de Roma, vocês veem em Pedro. Né? Eu tenho uma teoria de que nós somos decorrência, nós somos uma extensão do Império Romano, e que o Império Romano, silenciosamente, nos últimos 500 anos, está migrando para as Américas. Muito em função de uma invasão também silenciosa dos muçulmanos à Europa. E eu trabalho com a premissa de que daqui a algumas décadas, e aí eu não pego mais, mas eu acho que a minha filha pode pegar, pode ser que a Europa seja muçulmana, e eu acho que vai ser mais confortável para ela viver em Buenos Aires. Vocês acreditam nisso, minha gente? Isso que foi dito por ele. Professor, eu acredito porque tem algumas correntes escatológicas que defendem isso, sabe? Pois é. Na teologia tem muita gente que hoje já defendem isso. Bem inusitado, mas defende. Pois é. Mas olha, eu não ouvi de um qualquer, né, Isaías? Eu ouvi de Alex. O grande. Pois é. O fato é que, por mais esquisito que seja, né, ele dizendo... É verdade que ele me disse isso já na 3ª garrafa de vinho, sabe, Isaías? Mas fica a dica para nossa reflexão, né? Como é que umas coisas boas. Mas é isso, pessoal. Ótimo fim de semana. Até segunda. Fiquem com... Hoje a gente pode dizer fiquem com Alá, né? Pra gente, pra gente também ser democrático, né? Fiquem com Alá o Akbar para vocês. E a gente se vê na segunda. Um grande abraço. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, Jorge.